Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua casa, o seu trabalho, o seu lar, os seus sonhos, os seus projetos, que você possa crer que Deus continua ao teu lado. Por isso nós podemos crer no amanhã, porque Ele está conosco, Ele é maravilhoso. Nós temos tanto a agradecer ao Senhor. Na última oportunidade que eu estive ministrando através desse devocional, eu li 1 Pedro capítulo 1 e eu gostaria de continuar em 1 Pedro nesse momento, mas lendo um versículo do capítulo 4 e 2 versículos do capítulo 5. Então vamos ler comigo? 1 Pedro 4, vou ler o versículo 8 e depois nós vamos para o capítulo 5, versículos 6 e 7, que ele nos ensina muito. Nessa manhã Ele quer nos ensinar, nesse dia Ele quer nos ensinar, nessa tarde Ele quer nos abençoar. E eu creio que nessa noite Deus continuará nos fortalecendo, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o texto das Escrituras para nós, nesse dia, para aquietar o nosso coração e nos fortalecer, onde nós podemos crer que há esperança no dia de amanhã, como eu disse. Essa carta nós já compartilhamos, ela foi escrita num contexto muito severo em relação, porque antecipava uma perseguição severa à igreja, que lançou a igreja também para os quatro cantos, do mundo, onde Nero perseguiu, Nero que foi o imperador romano, ele que acabou matando o seu tutor Seneca, depois mandou matar a sua esposa, sua mãe e suas esposas, incendiou Roma, culpou os cristãos e assim rompeu aquela perseguição que nós já comentamos, onde cristãos eram queimados, cristãos eram lançados às feras, cristãos eram perseguidos, não tinham liberdade de professar a fé e se professassem eram mortos por causa do nome de Cristo Jesus e eles eram bem-aventurados por isso. Hoje nós enfrentamos um contexto diferente, uma pandemia que tem nos distanciado fisicamente, mas não espiritualmente, não no amor uns para com os outros. Por isso que o texto, e Pedro está escrevendo, ele diz: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, ele constrange. O amor, ele é o vínculo da perfeição que Paulo disse. O amor, ele é maravilhoso, porque é um dos maiores dons que está escrito também em 1 Coríntios 13. Paulo fala que ele é o vínculo da perfeição em Colossenses 3. Então nós devemos viver, praticar esse amor que cobre multidão de pecados. Porque quando nós amamos, nós perdoamos. E se nós perdoamos, em Mateus 6, 14 e 15, nós vamos entender que Jesus nos perdoa. Mas se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Por isso que o amor, ele cobre multidão de pecado. Porque quando nós amamos alguém, nós não olhamos para os seus erros, mas olhamos pela graça e misericórdia do Senhor, para que Deus continue cuidando desse irmão e dessa irmã. Então tende amor uns com os outros, de uma forma não somente de língua, mas de fato e de verdade, intenso, porque esse amor vai cobrir não só a multidão de pecados do próximo, mas o nosso também. É isso que o amor causa em nós, um constrangimento. E nós arrependemos dos nossos erros, e nós buscamos a conciliação, e nós buscamos a presença de Deus para nossas vidas e nossos atos. E é por isso que no capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A matemática, o silogismo é um pouco diferente em relação a Cristo Jesus. Aqueles que estão de pé, que acham que estão de pé, na verdade, para estar de pé tem que estar de joelhos. E se você pensa que está de pé, Paulo também vai dizer: vede que não caia. Mas quando nós estamos de joelhos, de fato nós estamos de pé. E quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. Mas quando nós nos exaltamos, nós somos humilhados. Então é melhor nós nos humilharmos na presença de Deus.
Porque quando nós nos humilhamos na presença de Deus, reconhecemos a nossa miséria, de como somos carecedores da graça e da misericórdia do Senhor, Ele nos consola, Ele nos exalta, Ele nos purifica, Ele nos ajude. É dia de nós buscarmos a presença do Senhor, constantemente, sabendo que não é a pandemia, não é as projeções humanas que vai nos afastar do amor de Deus. Não, nada pode nos afastar do amor de Deus. Somente nós mesmos podemos, isso é o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de nos afastar, mas que nós não venhamos a praticar tal coisa, mas sim buscá-lo com amor intenso, nos humilhar na presença, invocá-lo enquanto nós podemos achá-lo. E assim, quando nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, Ele nos santifica, Ele nos exalta. E assim também nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ouvir esse texto, esse versículo nesse dia é maravilhoso para nós. Saber que eu posso lançar a minha ansiedade sobre Ele, que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. Ele vai continuar cuidando porque Ele é maravilhoso. Tenha alegria. Que Deus possa te fortalecer nesses dias. São dias que, de fato, se fôssemos olhar para as projeções humanas, nós ficaríamos aterrorizados. Mas, Salmo 112:7, porque o nosso coração realmente ele está firme no Senhor, nós não nos atemorizamos de más notícias. Então tenha alegria, humilhe-se diante de Deus, Ele vai te exaltar. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Há esperança no amanhã, porque Ele que cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. Saiba que estamos com saudades, vocês são muito queridos, queremos te dar esse abraço apertado. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado, nós continuaremos à disposição, servindo ao Senhor com alegria e queremos estar juntos nesses dias, porque cremos que Deus é bondoso e Ele há de cuidar, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que nos assistem nesse dia. Que a Tua presença invada seus corações, seus lares, suas casas, seus trabalhos. Que haja alegria e esperança no amanhã que podemos crer, porque o Senhor está conosco. Por isso nós queremos ter esse amor intenso uns para com os outros, porque sabemos que Ele cobre a multidão de pecados. Queremos nos humilhar diante da Tua presença, porque o Senhor há de nos exaltar quando reconhecemos a nossa miséria e como somos carecedores da Tua graça continuamente. E queremos lançar sobre Ti nesse dia toda a nossa ansiedade, porque cremos que o Senhor continua cuidando de cada um de nós e há de continuar cuidando. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela bondade, pelo amor do Senhor. Fortaleça-nos nesse dia que é um presente para nós, por isso se chama presente, e é um presente do Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Obrigado por tudo, Deus. Nós temos esperança no amanhã, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Grande abraço, meus amados irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.